Vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, verso 16. Eu quero falar sobre juntos crescemos e transformamos e saímos da janela. As crianças também, eu vou ler o texto aqui, as crianças podem vir aqui para frente, viu? As crianças, isso, vem aqui para frente. 2 Samuel, capítulo 6, 16. Enquanto as crianças vão se aproximando aqui, com muita alegria. Isso. 2 Samuel, capítulo 6, verso 16. Enquanto as crianças vão chegando, nós vamos ler o texto base para a nossa reflexão na noite de hoje. 2 Samuel, capítulo 6, verso 16. Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia dançando e saltando diante do Senhor, o desprezou no coração. Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. Que Deus nos abençoe. As nossas crianças vão continuar trazendo o recado de Deus para o nosso coração através dos versículos bíblicos que elas vão pronunciar agora. Pode ficar de pé e falar. Não tem. Nada. E você, Rabi? Aleluia. Aleluia! O que você vai falar, Joaquim? Yes. Abba. Filhos, obedecei aos vossos pais, pois isso é justo. Efésios 6:1. Ai, que lindo! Quer falar, amiga? Bem-aventurados os misericórdios. Aumenta um pouquinho aqui, por favor. Para o Miguel falar aqui mais alto. Peraí, Miguel, que você vai falar de novo, tá? Porque todo mundo tem que ouvir esse versículo, que ele é maravilhoso. Peraí. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Agora pode falar. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Amém! Parabéns! Você vai falar, Vitória? Essa é minha irmã. Ah, Jesus me ama! Jesus é amigo. Ah, isso aí! Legal, amiga! Quer falar, Daniela? É que a irmã vai estar soprando. O Senhor é o meu pastor, ainda da minha. Salmo 23:1. Muito bem! Você. Eu fiz aí de jeito nenhum. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. E a terra escurecendo e a terra tremer. As pessoas viram que ele era filho de Deus. Enquanto um xingava, disse para ele descer. Ninguém entendia que ele tinha que fazer. Porque me amou tanto assim. Jesus se entregou para morrer por mim. Alegria do Senhor, nossa força. Neemias 8:10. Amém! Você. Eu quero falar. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13. Parabéns. Vamos estender nossas mãos. Eu creio que aqui tem ministros do Senhor, do louvor, da pregação, porque
esse menino está cheio de unção. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque temos essas bênçãos preciosas, ó Deus, que são as crianças aqui na nossa igreja, Pai. Nos dê sabedoria aos pais, para sempre guiá-las, ó Deus, nos teus caminhos, ó Deus, que elas nunca, Pai, possam desviar deles. É o que pedimos e agradecemos pela lição que eles vão aprender agora. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ir devagarzinho lá para a salinha, pode ir. Juntos crescemos e transformamos, saindo da janela. Eu não sei se você já pensou quando constantemente nós estamos sendo bombardeados por informações através de diversas janelas. E aí a gente pode pensar nas janelas das telas celulares, dos computadores, das televisões, das redes sociais. E, de fato, essas janelas nos conectam com o mundo. Em si, essas janelas podem nos isolar e podem nos tornar espectadores da vida alheia. Informações que hoje chegam até nós, e a gente tem algumas informações, inclusive, da privacidade das pessoas. A gente sabe quando elas vão passear, quando elas voltam de férias, para onde elas foram, com quem elas foram. Essas janelas, elas nos conectam e pode nos envolver de tal forma que a gente pode ficar o tempo todo buscando informações a respeito do outro. Mas também, a gente pode ficar observando o mundo passar, sem nos envolvermos estritamente com as causas que precisamos nos envolver. Quantas vezes, vamos ser sinceros aqui, a gente julga, a gente critica, sem compreender as lutas e alegrias daqueles que nos cercam. A história de Mical, ela nos convida a fazer uma reflexão sobre como estamos usando as nossas próprias janelas. E como podemos juntos crescer e transformar a nossa perspectiva. E o quão importante é a gente sair da janela. Quem era Mical? Mical era a filha mais nova de Saul. Em 2 Samuel, capítulo 14, 49, ela tinha uma irmã chamada Merabe. E a menor, então, era Mical. Essa mulher era conhecida por seu grande amor para com Davi. Em Samuel, capítulo 18, verso 20, diz assim: Mical, filha de Saul, amava Davi. Ela tinha um amor intenso por Davi. E Saul, pai da Mical, ciente desse amor, o que ele faz? Ele usa como um artifício para que Davi enfrentasse filisteus, exige um dote muito perigoso. João, você está livre, viu? Não tem dote para Miriam, embora se pudesse, né, eu estou aberto para aceitar, viu? Mas olha o que acontece. Saul, ele pediu para que Davi pudesse dar 100 prepúcios dos filisteus, ou seja, que ele pudesse matar 100 filisteus. O dote para mim, ceder a minha filha para você, é que você me entregue 100 filisteus. Um dote muito alto. Porque, na verdade, qual era a intenção de Saul? Saul, ele maquinava fazer cair Davi pelas mãos dos filisteus. Então ele pede um dote, imaginando o seguinte: você vai lá e mata os 100 filisteus. E Saul não esperava que Davi pudesse fazer isso. A ideia dele é que, quando ele fosse tentar matar os filisteus, que os filisteus pudessem matá-lo. E veja, no capítulo 18, verso 25, a gente encontra essa história. Mas Davi surpreendeu. E o que ele faz? Ele casa-se com Mical.
E interessante, se você olhar no capítulo 18, verso 27, o texto diz assim: pelo se levantou Davi levantou, se é esse o dote, ele levantou e feriu 200 homens, 200 filisteus. O desejo, a paixão era tão grande que ele não matou só 100, ele matou o dobro, 200. E aí, Saul não teve outro meio a não ser dar a sua filha, Mical, como mulher para Davi. Mas é uma relação marcada por muitas tensões. Apesar do casamento, o Saul não se contendo em ver Davi saindo por cima da situação, o que ele faz? Ele continua perseguindo Davi. Esse sogro, hein? E tem um sogro como esse, não precisa de inimigo, né? Quem tem um sogro como esse, não precisa de inimigo. O que Mical fez? Quando Saul tentou enviar mensageiros para matar Davi pela manhã, olha o que Mical faz. Se você me acompanhar em 1 Samuel capítulo 19, 11, 17. Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Então, a Mical, que paixão que essa mulher tem com ele. O pai tentando de todo jeito destruir, e quando o Saul pensa que pegou o Davi, Mical ajuda Davi a escapar pela janela. Grava isso. Mical ajudou Davi a escapar pela janela. Mas teve um outro momento dessa história. É uma história de amor meio complicada, né? E um sogro doentio. O que ele faz? Diz o texto, se você também dá uma olhadinha, lá no capítulo 19, verso 13 e 17. Depois tomou Mical uma estátua e pôs na cama. Ele pôs a cabeceira, uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. Olha o que ela fez. E vindo os mensageiros para prender Davi, disse ela: olha, ele está doente. Então Saul enviou mensageiros para verem Davi, dizendo: trazei-mo na cama para que o mate. E entrando os mensageiros, eis que estava na cama uma estátua com a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir o meu inimigo de modo que escapasse? E disse Mical a Saul: porque ele me disse, deixa-me ir, porque te matarei eu. De novo, Mical ajuda a Davi a livrar-se da perseguição de Saul. E mais tarde, olha o que acontece. 1 Samuel capítulo 25, 44. Porque Saul tinha dado Mical, sua filha, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, que era de Galim. O que ele fez? Mais tarde, então, Saul, enfurecido com Mical e enfurecido com Davi, ele pega a sua filha e fala assim: aqui, você vai casar com outro agora. E toma essa atitude. Após a morte de Saul, o que acontece? Saul morreu, e Davi falou assim: agora eu quero minha esposa de volta. Que história, né? Primeiro casa, depois o pai vai, pega a filha, dá para outro homem, casa com outro homem, e agora o sogro morre, e Davi fala assim: agora eu quero minha esposa de volta, me devolve a esposa. Mas isso aqui tem um fundo político. Por quê? Mical, por ser filha de Saul, me acompanha aí, ela possuía um significado político importante. E o seu retorno, então, para Davi fortalecia as reivindicações de Davi ao trono. Com isso, ele demonstrava a sua linhagem real e sua legitimidade como sucessor de Saul. Então, era mais do que simplesmente um amor e uma paixão, mas uma ação política de Davi de pedir de volta, para que, através dessa ação política, ele pudesse continuar, então, governando com a legitimidade da sucessão real. Bem aí, e essa história é uma história
complicada, porque quando Mical casa-se com o Paltiel e mora com ele já um bom tempo, se você me acompanhar em 2 Timóteo, capítulo 3, 17, tem uma história comovente. Quando Mical foi sendo conduzida para voltar para Saul, esse moço, ele vai chorando, porque perdeu a sua esposa Mical. Interessante. A viagem toda, ele chora seguindo Mical, chorando porque Mical então agora estava sendo devolvida para Davi. E aí você vai me perguntar quais são as lições, então, pastor, nesta noite que a gente pode tirar. Porque o texto que nós lemos diz que a filha de Saul estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi que ia dançando e saltando diante do Senhor, a desprezou no coração. O texto está falando que Davi estava dançando, estava alegre diante do Senhor, numa ocasião muito festiva, porque a arca do Senhor estava voltando para Jerusalém. Ou seja, o objeto sagrado que representava a presença de Deus entre o povo estava voltando. Então Davi ficou tão alegre que ele começou a dançar, começou a jubilar, de alegria, porque a arca havia voltado, a presença de Deus estava ali. E o texto, no versículo 14, diz assim: dançava como todas as suas forças diante do Senhor. Eu fico imaginando aqui como Davi estava dançando, com todas as forças que ele tinha, ele dançava e glorificava a Deus, porque a presença de Deus estava no meio do povo de volta. Eu fico pensando, irmãos, que parece que a gente já se habituou, e a gente não celebra. Parece que a gente entra, às vezes, no momento do culto, parece que é um velório para alguns, né? Davi estava dançando com todas as suas forças, com toda a sua alegria, expressando sua adoração, sem se importar com o julgamento que os outros iam fazer em relação a ele. Mas essa palavra de Mical desprezou no coração e criticou severamente a sua atitude. É uma palavra muito forte, porque ela carrega o peso significativo como desdenhar. A palavra é desdenhar. Mical olhou da janela, viu ele dançando lá, viu ele celebrando lá, e ela desdenhou, menosprezou, tratou Davi como alguém insignificante. Essa é a expressão da ideia de desprezar. E eu fiquei pensando e perguntando para mim, o que pode levar uma mulher ou a Mical a fazer isso? Eu fiquei pensando, será que ela estaria preocupada com a reputação do rei diante do povo? Seria ciúme porque Davi estava ali, em torno dele estavam as concubinas? Havia algum trauma não resolvido em sua história? Porque eu pensei nesse trauma que Mical viveu, nesse processo todinho de ser trocado, de ser vendido, e depois de ser certamente usada politicamente. Eu fiquei pensando, porque essa mulher que um dia ajudou a preservar a vida de Davi, lembra? Ela abriu espaço para ele sair para a janela quando Saul tentou matá-lo. E agora reage com tamanha severidade. O que levou Mical a agir assim? Sabe, algumas lições são importantes para a gente aprender nessa noite. Saímos daqui edificados pela palavra do Senhor. Porque o lugar onde nos posicionamos pode revelar o nosso estado interior. Grave isso. O lugar onde nos posicionamos pode revelar o nosso estado interior. Enquanto todo o povo celebrava, Mical estava aonde? Na janela, sozinha. Eu diria para você nessa hora que a posição física dela reflete um isolamento emocional e um isolamento espiritual. A história de Mical foi marcada, sim, por dor, por abandono, por expectativas frustradas. Talvez alguém até diga, ela tem razão em não querer participar da festa. Mas o fato é que ela só desce da janela quando a celebração já havia acabado. E eu escrevi aqui no meu sermão, cuidado, porque os traumas emocionais não tratados podem nos colocar em lugares errados de isolamento, julgamento e de amargura. Cuidado com os traumas emocionais não tratados. Pessoas que viveram situações difíceis lá no passado, que ainda não conseguiram ser tratados, eles correm o risco de isolamento,
julgamento e profunda amargura. E eu fiquei olhando na Bíblia, será que a gente tem pessoas assim também, ou foi só essa história? E eu me lembrei do trauma de Noemi. Noemi enfrentou uma série de tragédias, uma fome a forçou a deixar sua terra natal, Belém, e ir para Moabe. Lá ela perdeu seu marido, seus 2 filhos, e essas perdas as deixaram amargurada e a devastada interiormente. Seus traumas emocionais não tratados distorcem sua percepção da realidade e levaram a um lugar de profundo desespero. Mas a restauração, através da lealdade e do amor de sua nora, Ruth, Noemi começou a experimentar a restauração. O livro de Ruth mostra que Deus tem poder para restaurar a vida daqueles que estão com o coração amargurado. Pode ser que você esteja amargurado por um trauma que você viveu e que ainda não conseguiu superar. Mas Deus, da mesma forma que abençoou a vida de Noemi, Ele está aqui para nos curar dos nossos traumas. A Mical, ela assumiu a posição de espectadora. Ela não se envolve na adoração. Apenas assistia distante o povo se alegrando diante do Senhor. Observava, mas não participava. Tem muita gente assim, viu? Tem muita gente assim. São os observadores, são só da janela. Eu coloquei de novo aqui, cuidado. Muitas vezes podemos cair na mesma armadilha, nos tornarmos espectadores da fé dos outros. Só olhando da janela aquilo que acontece com o outro. Quantas pessoas estão vivendo isso? Mas me chama a atenção, e aqui é pior. Porque quando ela sai da janela, ela sai para criticar e sai para confrontar. Ela não sai para se conectar. Então, se ela estivesse lá na janela, olhando, simplesmente admirando, e quando o Davi voltasse, e ela pudesse se conectar com Davi com aquela alegria, que bênção! Mas sabe o que ela faz? Ela critica. Davi volta para casa com o coração cheio de alegria, pronto para abençoar sua família. E sabe o que ele recebe? Ele recebe a ironia e recebe o desprezo. Imagine uma mulher que sai para trabalhar e quando volta, ou um homem que sai para trabalhar quando volta, alegre para contar o seu dia, para celebrar o que aconteceu, e ela recebe desprezo e recebe ironia. Que tristeza. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. No versículo 6, verso 20, numa outra tradução aqui, diz assim: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como qualquer um sem pudor. Então, a Mical falou: esse cara, você, aí ele se misturou com essas servas, o que se observa é que você não tem pudor nenhum, rapaz. A Bíblia do estudo de John Wesley diz assim, chamou de sem vergonha. Quando Davi chega alegrando-se com a presença da arca, feliz, animado, e ela disse: seu sem vergonha. Puxa vida, tristeza, seu sem vergonha. Depois de um momento tão espiritual, tão abençoado, ela deu uma palavra tão dura. Eu fiquei pensando, de princesa a rainha, mas agora usando o poder para reprimir. Você já viu a expressão empoderamento? O empoderamento mal direcionado pode ser uma desgraça. Mical era filha de Saul, agora era rainha. Tinha poder, tinha posição, tinha status, mas o poder, quando usado fora da ética e da sensibilidade espiritual, torna-se um instrumento de muita repressão. De novo eu escrevi assim, cuidado com as boas intenções e cuidado com o discurso do empoderamento. O mau uso do poder pode causar muitos danos. A autoridade sem amor é um problema, irmãos. Liderança sem serviço é um outro problema. Ela não usou sua voz para abençoar, mas para ferir, para reprimir e para inibir. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo.
Porque quando a gente fala de poder, de empoderamento mal direcionado, o que nós estamos deixando para os nossos filhos e para as nossas gerações que virão após nós? Porque é interessante que o próprio Saul, seu pai, já havia usado o poder de forma semelhante. Mesmo sabendo que Davi havia pago o dote por Mical, entregou a outro homem um ato de vingança e possivelmente um ato de maldade. Então aqui nós encontramos pai e filha, ambos com histórias marcadas pelo uso distorcido do poder. Poder mal usado, gerador, vingança e opressão. E eu fiquei pensando, o que nós estamos deixando para os nossos filhos? Na minha relação com a Cátia Aparecida dos Santos, da relação da Cátia Aparecida comigo, quando a gente fala de poder, o que nós estamos deixando de herança para os nossos filhos? E isso é muito interessante, irmãos. Quando a gente começa a pensar que quando nós estamos dentro de casa, o que nós falamos, os nossos filhos vão reproduzir. O que os nossos filhos veem, eles vão reproduzir. Pode ser que mais tarde eles vão passar o filtro, mas muita coisa vai ficar nesse filtro. Então, as relações precisam ser relações, quando a gente fala de poder, de muita maturidade. É bem verdade que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Hoje, o Alexandre falou, era isso mesmo, né? Quem tem seus mais de 40 anos, sabe muito bem do que eu estou falando, que quando o pai olhava para o filho fazia o quê? Ok, pai. Hoje você olha para o filho diz assim, qual é a sua coroa? Coroa sua, velho. Assim, o que você está querendo, velho? Uma relação difícil. Porque vamos falar a verdade, nós pais hoje temos que ser especialistas em negociação. Quem tem filho pequenininho aqui, abaixo de 13 anos, ele já não quer escolher a roupa que ele quer vir para a igreja, ou eu estou errado? É isso mesmo? Ele já quer escolher a roupa que ele quer vir para a igreja. E a gente negocia. Não, essa aqui não. A gente vai lá e conversa, vai. Nós somos especialistas nessa questão de negociar com o filho. E o avô, que é pior, né? Porque negociar com o neto é desproporcional, viu, irmãos? É desproporcional. A gente quase sempre perde. Não é mesmo? Quem voa aqui, a gente quase sempre perde. A gente sempre está numa desproporção muito grande. Mas quando a gente fala de poder, nas nossas relações com os nossos filhos, com aqueles que estão próximos a nós, irmãos, é um problema sério. Porque os filhos também, vamos ser sinceros, parece que por fato de ter acesso às informações, de conhecerem um mundo que a gente não conheceu quando a gente era jovem, parece que os caras são donos de si. Você já viu isso? Adolescente, jovem, enfrentando o pai como se ele fosse o dono da verdade, que não se submete ao pai, que não obedece ao pai, que tem 100 palavras para devolver para o filho, que tem sempre um argumento para tentar convencer o filho de que ele está certo mesmo estando errado. Sabe? Eu aprendo com Mical que a maturidade espiritual é um processo contínuo e precisa ser buscado. E nós devemos perseverar no processo de amadurecimento. A verdade é que a gente corre muitos riscos. A gente corre o risco, por exemplo, quando a gente fala de adoração, de querer padronizar a adoração, de achar que adorar certo é pular, é dançar. Nós corremos o risco de desprezar também, por outro lado, aquilo que é diferente, porque saiu daquilo que a gente é acostumado a fazer há 20, 30 anos. A gente corre o risco de usar o poder para silenciar e não para servir. Porque a maturidade deve nos levar a amar ao invés de revidar. A maturidade deve nos conduzir a fazer escolher princípios que possam nos ajudar e possam contribuir para que haja respeito e para que a gente entenda a individualidade do outro. Nós temos os chamados, irmãos, todos nós corremos o risco de agir como Mical, de observar ao invés de participar, de criticar ao invés de celebrar, de julgar ao invés de adorar. Todos nós corremos esse risco.
Mas o chamado de Deus é para a maturidade, para a gente crescer, para a gente insistir, para a gente perseverar, para a gente não desistir. E aí uma reflexão é que a atitude de Mical nos alerta que até quem já esteve no centro da ação de Deus pode afastar-se, pode endurecer o seu coração, mas que não precisa ser assim. Há sempre um convite para sair da janela e juntar-se para a dança. Porque a janela ela pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. Lembra que lá atrás eu disse que Mical fez com que Davi pudesse sair, fugir de Davi pela janela? Cuidado. Não se torne juiz do certo e do errado a partir da janela. Não transforme a janela em um palco de amargura ou um palco de crítica. A janela também pode ser um instrumento de resistência, de obediência, um lugar de reafirmação do amor, da fidelidade, um espaço para promover a vida, para a liberdade, não é um controle. Mas deixa eu falar para você, se você estiver nessa noite disposto a sair da janela. Saia ao encontro do amor. Sem preconceito, sem julgamento, sem manuais de regras pessoais. Saia para acolher quem está voltando da luta diária. Saia com o coração aberto e deixe o Espírito conduzir seus passos. Lembre-se de experiências, porque as experiências são únicas. Não temas. Não tente enquadrar as pessoas nos seus próprios moldes. Se você está disposto a sair da janela. Ah, meu querido irmão, o chamado para essa noite vai acontecer. Mas eu fiquei pensando, porque hoje também é uma noite de Santa Ceia. O que a história de Mical e Davi tem a ver com Santa Ceia? E me chama a atenção que a história de Mical e de Davi tem a ver com fidelidade e infidelidade. Mical, em um primeiro momento, demonstrou grande fidelidade a Davi, ajudando ele a escapar. Mais tarde, ela o desprezou, demonstrando infidelidade. Na ceia, somos chamados a refletir sobre a nossa fidelidade a Cristo. Reconhecer as nossas falhas e reafirmarmos o nosso compromisso de segui-lo. Então, quando nós vamos participar da ceia do Senhor hoje, nós vamos pensar em fidelidade, sair da janela, se envolver com a obra de Deus, em fidelidade e não infidelidade, como foi mais tarde com Mical. Mas a ceia também nos ajuda no arrependimento e na reconciliação. A história de Mical e de Davi nos mostra como o pecado pode criar divisões e como o pecado pode criar amargura. A ceia nos convida ao arrependimento, ao reconhecimento dos nossos pecados e à busca da reconciliação com Deus e com o próximo. Então, participar da ceia é arrepender-se, é reconciliar. Participar da ceia, quando a gente lembra da história de Mical e Davi, que apesar das falhas de Mical, Deus continua a trabalhar em sua vida. A ceia, então, é um memorial de graça e de misericórdia de Deus, que se manifesta através do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, graça e misericórdia presente na noite de hoje. Mas também, a gente pode pensar no julgamento e podemos pensar na graça. Mical julgou Davi por sua expressão de adoração. Na ceia, nós somos lembrados de que nós não somos juízes, mas sim recipientes da graça de Deus. Amém, irmãos? Você não é juiz, eu não sou juiz, mas você é recipiente da graça de Deus. Você consegue entender isso? Que o Espírito Santo de Deus quer habitar de uma forma tão poderosa na sua vida, que se você tiver que dançar nessa noite, você vai ter liberdade para dançar. Você é recipiente dessa graça. Sabe? Quando eu penso na história de Mical e Davi, e participo da ceia, no primeiro momento do casamento de Mical e Davi havia amor. O que motivou Davi a lutar para destruir 200 filisteus foi o amor que ele tinha por aquela mulher. Mas a falta desse amor foi gerando amargura no coração de Mical. Na ceia, nós somos lembrados do maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
diante da mesa do Senhor, então, irmão, nós somos convidados a examinar os nossos corações, reconhecer nossas falhas, buscar a reconciliação com Deus e com o próximo, que possamos experimentar a graça e a misericórdia de Deus, que a nossa fidelidade a Cristo seja renovada na noite de hoje. Mais algumas considerações para mim, encerrando, caminhando para o encerramento do meu sermão. As circunstâncias mudam, os desafios vêm, e o que a gente precisa fazer? Manter vivo o amor no relacionamento com Deus e com os outros. Eu tenho pedido muito a Deus, sempre. Porque tem coisas que deixam a gente chateado, não é? Todo mundo fica chateado, não fica? Aí eu tenho falado para Deus assim, Deus, uma coisa enquanto servo do Senhor eu não quero perder. É o amor dentro do meu coração pelas pessoas. Pode vir vento, pode vir um trator, mas não deixe eu perder o amor. Porque quando a gente perde a essência do amor, irmãos, a gente perdeu o cristianismo. Quando a gente resolve ficar da janela, a gente não consegue se relacionar com amor. É preciso sair da janela. Eu diria que ainda há tempo para sair da janela. Sabe por quê? A porta está aberta. Basta descer e começar a dançar. Augusto Cury fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, se um dia fecharem-lhe as portas da vida, pule a janela. Pule a janela. Muitas vezes há uma história de dor por trás de algumas reações difíceis, e às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. E é uma coisa que eu aprendi, que às vezes as pessoas chegam duras, mas é porque é uma história de amargura por detrás. E entender isso é misericórdia. Entender que às vezes as pessoas chegam amarguradas até você, é porque ela teve uma história de muita amargura. E se você não entender isso, você não vai compreender o que é misericórdia. Eu tenho aprendido, irmãos, algumas coisas importantes para mim. A fala que nós temos a respeito das pessoas determinam e mostram aquilo que nós somos. Então, a nossa fala sobre as pessoas precisa ser uma fala de amor, mesmo quando precisam ser corrigidas, mesmo quando precisam ser disciplinadas. E aí nós precisamos, então, enquanto igreja, entender que a gente não pode justificar as nossas ações por causa dos nossos traumas. Porque o Senhor pode curar feridas profundas, e Ele tem poder e autoridade para curar as feridas mais profundas da alma, para que a gente não continue justificando as nossas ações e as feridas em relação às pessoas por causa dos traumas que nós vivemos. A gente entende o outro, mas também entende que é possível ser transformado e ser curado, mesmo que os traumas possam ser mais profundos na sua vida. Eu vou ler a oração que eu fiz. Senhor, que não sejamos espectadores da adoração dos outros. Que não fiquemos na janela, presos em traumas ou amarguras. Ajuda-nos a descer, a participar, a dançar diante de Ti com liberdade e alegria. Queremos usar a janela como lugar de fé, como lugar de resistência, como lugar de esperança e como lugar de vida. Que a janela seja usada para nos motivar a entender, de ir ao encontro do outro, e não simplesmente uma janela para criticar aquilo que o outro está fazendo. Eu quero chamar o Ministério de Louvor nesta hora. Eu escrevi aqui assim: não permita que as palavras duras apague o que foi construído. Porque todos nós, irmãos, todos nós, sem exceção aqui, às vezes, por um cochilo, a gente vai se perdendo
E vai perdendo as tantas bênçãos que a gente vai recebendo. E às vezes uma palavra dura pode apagar tudo aquilo que foi construído ao longo dos anos. A gente precisa então, nesse momento, respeitar o modo que o outro adora e a gente adorar com alegria, mesmo diante dos traumas que porventura tenhamos vivido.